Boa tarde. Hoje iremos falar sobre dois impérios que marcaram o mundo. O Império Romano foi um dos maiores impérios e mais famosos que já existiram na sociedade. Foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Porém, antes do Império houve duas outras fases, a monarquia e a república. Em 4 a.C., Júlio César é assassinado. Com isso, Marco Antônio, aliado de Júlio César, se uniu com Lépido, um grande general de César, e Otaviano, sobrinho e filho adotivo de César, para formar o Segundo Triunvirato, mantendo espécie de ditadura como a de Júlio César. Em 33 a.C., os romanos conquistam as atuais regiões de Marrocos e da Argélia, no noroeste da África. Depois que Lépido perdeu seu lugar em 36 a.C., Marco Antônio e Otaviano lutaram um contra o outro, até que em 31 a.C., Marco Antônio é derrotado na Batalha de Ádio e foge para Alexandria. Em 44 a.C., Júlio César é assassinado. Com isso, Marco Antônio, aliado de Júlio César, se uniu com Lépido, um grande general de César, e Otaviano, sobrinho e filho adotivo de César, para formar o Segundo Triunvirato, mantendo uma espécie de ditadura como a de Júlio César. Em 33 a.C., os romanos conquistam as atuais regiões do Marrocos e da Argélia, no noroeste da África. Depois que Lépido perdeu seu cargo, em 36 a.C., Marco Antônio e Otaviano passaram a lutar um contra o outro, até que em 31 a.C., Marco Antônio é derrotado na Batalha de Ádio e foge para Alexandria. No ano seguinte, Otaviano invade o Egito e Marco Antônio e sua amante, Cleópatra, se suicidam. O Egito então é anexado ao Império Romano. Em 29 a.C., Otaviano volta para Roma como mestre, contestado e recebe o título de Augusto. Em 27 a.C., após devolver a autoridade ao Senado sobre as regiões de providências, o Senado concede a Augusto o poder de império vitalício, dando a Augusto o poder sobre todas as regiões existentes na República e elevando ele ao posto de imperador. Começa assim o Império Romano. O Império Romano foi a terceira e última fase da civilização romana, que durou de 27 a.C. a 476 d.C. no Ocidente, caracterizada pelo poder centralizado na figura do imperador. Em seu auge, o Império alcançou o maior domínio territorial da antiguidade, mas entrou em crise devido a fatores como a falta de escravos, disputas internas e invasões de povos bárbaros, culminando com a destituição do último imperador ocidental, Rômulo Augusto. Em 13 a.C. começam as Guerras Germânicas, e várias tribos germânicas foram dominadas na região ocidental, da Magna Germânica, e até 12 a.C. No ano 7, a província da Mésia Inferior é conquistada pelo Império Romano. 2 anos depois, os romanos são derrotados na Batalha da Floresta de Teutoburgo e perdem parte do território conquistado na Germânia. Em 37, os romanos perdem o controle da Armênia, quando o rei Parta assume o trono. Em 43, organizada por Cláudio, o imperador na época, uma invasão britânia, a primeira região é anexada. E até 47, praticamente todo o sul da ilha, até as regiões de Erixeta e Lincoln, já pertenciam ao Império Romano. No ano 63, depois da Guerra Romano-Parta, eles reconquistam o poder da Armênia, mas duraria só 10 anos, reconquistando em 73. Em 78, a região de Gales é conquistada pelos romanos, e em 84, depois da Batalha do Monte Gráupio, as tropas romanas derrotam as tribos dos Pitos, chegando até a Caledônia, atual Escócia. Até que em 395, o Império Romano é finalmente dividido. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, que tem sua capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, que também é conhecido como Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Essa divisão foi uma resposta à dificuldade de gerir o vasto território romano, sendo o Oriente uma entidade que sobreviveu 1000 anos após a queda do Ocidente, em 476. Em 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, é deposto por Odoato,
que assume o título de rei da Itália e estabelece na Península Itália o reino de Odoato. Essa data marca o fim do Império Romano, restando apenas o Império Bizantino, que iremos falar agora sobre ele. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano, sendo um dos mais importantes e duradouros dos impérios da história, com mais de 1000 anos de existência. Em 527, Justiniano I, frequentemente considerado o maior imperador do Império Bizantino, assume o poder, e foi sob seu comando que o Império Bizantino começa sua expansão, recuperando territórios perdidos. Um ano depois de assumir o trono, nomeou uma comissão de 10 membros que compilou e catalogou as constituições vigentes, ou seja, as leis dos imperadores desde o governo de Adriano. Então, em 529, Justiniano I publica o Código Novo Justiniano, o Corpus Juris Civicis, formado por um conjunto de leis chamado Codex, uma divisão das leis chamada de Gesto. Desde 527, o Império Bizantino estava em guerra com o Império Sassanidâneo, com a chamada Guerra Ibérica. Em 532, o Império Bizantino e o Império Sassânida assinam um acordo de paz chamado de Paz Eterna. Justiniano I volta sua atenção para os territórios principais com a intenção de restaurar o Império Romano. Antes disso, ocorre nesse mesmo ano a Revolta de Nica, quando uma corrida de cavalos, a grande diversão do povo bizantino, disputada por diferentes facções rivais, essas facções se unem para protestar contra Justiniano, gritando Nica. Em 610, o imperador Heráclio assume o poder. Durante seu reinado, o Império Bizantino começou a se diferenciar da Roma Antiga com a reestruturação da administração e das forças armadas, e aderindo à cultura grega no lugar da cultura latina. Em 695, os árabes começam uma invasão ao Exarcado da África, e em 698, os bizantinos perdem todos os territórios do continente africano, com exceção dos celtas. Em 730, acontece um importante movimento político e religioso, chamado de iconoclastia, quando o imperador Leão III, o Exaldo, proíbe a veneração de ícones. Isso resulta na destruição de milhares de ícones pelos iconoclastas. Em 1261 para frente, os imperadores Andrônico II e Andrônico III tentam restaurar a glória do império, mas o Império devastado não conseguia lidar com as ameaças que vinham de todos os lados. Com a morte de Andrônico III, em 1341, a situação piora. O Império Bizantino entra em uma guerra civil de 6 anos que devasta o país. Em 1453, Constantinopla finalmente cai. O último imperador bizantino, Constantino XI, é visto pela última vez abandonando os seus trajes imperiais e se lançando em combate corpo a corpo até as muralhas da cidade serem tomadas. Boa noite, esse foi o nosso Jornal do Dia, falando um pouquinho sobre Roma, apresentado por Gabriel Ramos, do Primeiro Super.